Fala pessoal, tudo bem? A gente está hoje inaugurando um novo projeto, nosso podcast, Talk Lab Club, ideia do nosso amigo Renan. Nossa ideia aqui foi formar um grupo multidisciplinar para a gente trazer aqui empresários para contar boas histórias, a gente trocar ideia de uma forma descontraída. E hoje a gente está estreando, então já agradeço vocês por terem aceito esse projeto, estarem participando aqui. Quero, Renan, que você fale um pouquinho sobre essa identidade visual, que foi você que criou e propôs pra gente, a gente aceitou, concordou, achei super legal. Qual foi a ideia, por que dessa forma? E também fale um pouquinho sobre você, se apresente aí de uma forma bem breve, mas que defina você. Beleza. E depois o Dudu. Não, legal. Eu tenho uma empresa de marketing, uma empresa de tecnologia também, voltada para a área de inteligência artificial. E foi curioso, né? Porque quando a gente começou a conversar, o projeto é muito novo, né? Foi muito recente, foi muito rápido, como tudo aconteceu. E a ideia, o Talk é porque é uma conversa, né? O Lab é uma ideia de laboratório, né? Porque a gente vai bater um papo com empresários e o Club porque a gente se vê como um clube, né? Da gente falar sobre negócio, falar sobre a experiência de cada um. Então a ideia é ter algo dinâmico realmente entre os empresários. O que eu acho legal do podcast? Podcast porque quando você chama alguém, geralmente algum empresário, o cara, pra falar de alguma coisa, o cara às vezes no começo ele fica tímido. Agora aqui não, aqui o cara vai falando, vai se soltando. Você vai ver, daqui a pouco o cara não quer se levantar mais. Pô, tem cliente que o cara chega aqui, não sou tímido. Aí o cara senta aqui, aí começa a falar. Aí daqui a pouco, pô, isso aqui é legal. Aí daqui a pouco, pô, não quero mais sair daqui não, não quero levantar não. Isso é legal demais, cara. Mas diz aí, o que a gente vai falar hoje? O que a gente trouxe aí pro primeiro episódio? Então, a gente conversou sobre isso, né? A gente pensou em falar de você, né? De mim. Um pouco da sua trajetória. E eu acho legal também a gente contar um pouco da versão de cada um, de como isso aqui foi construído, né? Porque, como o Edu falou, foi muito rápido. Eu estava entrando em contato com o Edu, buscando um auditório para fazer um workshop. O Edu, cara, você tem que vir aqui. Marcou um horário de noite, a gente conversou e no dia seguinte já tinha um nome, né? Então, essa foi a minha ótica, né? Eu conheço a ótica do Eduardo, mas eu não conheço a sua. A minha ótica foi o seguinte, sou consultor lá do Sebrae, e aí apareceu uma oferta lá de consultoria para um programa de liderança, um pedaço, né, do programa de desenvolvimento de aceleração de startups do Sebrae, e apareceu lá consultoria para liderança. Aí eu olhei e falei, pô, isso aqui é legal, gostei. E aí aceitei lá a proposta, e aí no primeiro dia, a gente, 4 horas ali, né, eu falei, aí o que eu fiz? Eu falei, vou escutar um pouquinho da história de cada um, né, saber em que momento cada um tá, e a gente ir trocando essa ideia, e a consultoria ser mais fácil. Aí foi anotando e tal. E aí eu comecei, aí dei aquela provocada, né, na geração Z, porque tinha os mais antigos. Aí vi que o Eduardo, né, tinha lá na turma, tinha um cara com uma idade um pouco mais avançada, com um pensamento legal também, a visão dele. E o Eduardo já, aí começou, a gente foi interagindo. E aí depois eu fui nas individuais, aí fui conhecendo cada negócio ali. Aí quando eu troquei ideia com o Eduardo, falei, Eduardo, tu tá pertinho aqui, passa aqui, que tu conhece o escritório aqui e tal. E aí vi que o que o Eduardo faz meio que conecta com o que a gente faz aqui, né? E o Eduardo, o produto dele atende uma necessidade que eu tenho, não só para nossas empresas aqui, mas de produto. Plataforma gamificação, plataforma de NPS. E eu falei, esse cara tem umas ideias boas, eu vou evoluir depois da consultoria, de repente eu viro um cliente, a gente, sei lá. E a gente foi trocando ideia. E aí ele falou, que queria ter um podcast e que tinha uma relação de clientes, participava daquele grupo aqui da Barra de Empresários.
E eu gosto muito disso, né, cara? Eu digo o seguinte, pra mim a minha veia é de empreendedor. Pra mim a maior habilidade que eu tenho, e eu falei, pô, eu vou... Aí a gente foi conversando, falei, pô, a gente podia fazer um podcast, talvez aí um teste e tal. Aí eu falei, pô, mas a gente precisava de alguém de tecnologia, alguém que, pô, entendesse bem, alguém jovem. Aí ele falou, porra, eu tenho o Renan, cara. Eu falei, pô, então traz ele aqui. Aí a gente marcou rapidão, né? Foi. Aí você veio aqui aquele dia, a gente trocou ideia e, pô... E naquele dia ali, que surgiu pra mim uma das melhores ideias aqui do... Porque eu brinco o seguinte, a nossa estrutura aqui, cada dia eu tenho uma ideia nova. E aquele dia surgiu a ideia. Eu falei, porra, isso a gente vai fazer. A ideia nossa é produzir um podcast para trazer pessoas aqui que tenham conhecimento diferenciado, pessoas que fazem palestras, pessoas que têm uma visibilidade boa aí entre os empresários. Pô, e a gente tem um auditório, então a gente pode começar a monetizar isso, fazer um evento exclusivo, o cara grava podcast aqui que na verdade é uma palestra, depois ele vai lá, interage com as pessoas. Porra, eu achei isso... Essa ideia surgiu na hora, eu falei, pô, ideia legal. E aí, pô, eu sou um cara acelerado, as coisas comigo pô, vamos fazer pra ontem. Tu saiu daí, vamos fazer. E a gente começou a trocar ideia, e aí foi saindo. Aí você foi, pô, vou desenvolver a parte de identidade visual. Eu falei, legal. Aí foi colocando lá, a gente foi desenvolvendo, e a gente marcou esse aqui, esse primeiro podcast aqui, que pra começar. Legal. E esse negócio de conexão, né? Isso você fala muito nos lugares que você vai. Eu, Eduardo, a gente se conhece em um ambiente, né, de empreendedor que fez a gente conhecer você. E como você fala muito disso, eu queria saber um pouco como que você vê, né, a importância da conexão ali, de dar chance ao acaso, né? Porque faz chance ao acaso no nosso caso também. Não, sem dúvida. Eu penso assim, ó, não existe acaso. Existe pessoas certas na hora certa, nos lugares certos. Eu lembro, há 20 anos atrás, meu sócio dizia, ele tinha um ditado que ele dizia assim, ó, eu não lembro exatamente, acho que era cobra. Ele falava assim, ó, cobra, não, sapo. Sapo que fica em casa não papa mosca. Ele dizia o quê? Que a gente precisava estar em movimento. Eu acredito muito nisso, cara. Que você precisa estar em movimento, porque o que gera conhecimento para você são outras pessoas, o que gera relacionamento para você são outras pessoas, e no final do dia o que gera negócios para você são as pessoas que você conhece. Até tinha uma brincadeira, eu falava assim, ó, eu tenho que conhecer 3 pessoas novas todos os dias. Todos os dias. E aí eu brincava, pô, vamos trocar de academia de 6 em 6 meses, porque tu tá na academia ali, passou 6 meses, tu já conhece todo mundo. Mas vamos mudar de horário, em vez de noite ou de manhã. Aí depois troca, vamos pra outra academia. E vão frequentar o clube, vão frequentar a associação de empresários, vão frequentar os conselhos de classe das atividades que a gente desenvolve. Eu acredito muito, vão frequentar eventos, vão fazer parte de grupos de relacionamento, porque eu acredito muito nisso, que por mais que você seja bom, se você tiver o melhor produto, mas você ficar dentro da tua empresa, você não vai conectar com ninguém, você não vai conhecer ninguém, você não vai fazer nada. Então você precisa estar em movimento. Você não acha também que é o perfil da pessoa? Porque você falou em trocar de academia. Eu não sou o cara que faz amizade na academia. Pra mim não adiantaria nada eu trocar de academia, que nem mudar nada. Como é que é o teu perfil? O meu perfil sempre foi relacional, né? Eu sempre fui muito comunicativo, gosto de fazer amizade. Eu brinco, um determinado período da minha vida, eu frequentava muito a academia, e eu brincava que eu ia pra academia me relacionar e falava assim, ó, eu falava pro pessoal, ó, a recepcionista da academia ali, a minha secretária nem sabe. Ela nem sabe que é a minha secretária. Por quê? Porque a academia gerava muito processo, né? Eu me relacionava, a gente abria empresa de alguém na academia, fazia processo pro pessoal da academia, e aí eu falava assim, pô, o cara falava, pô, amanhã eu vou vir à noite. Eu falava, eu vou vir de manhã, mas vou deixar um envelope ali com a procuração pra você assinar com a recepcionista. Então a recepcionista era a minha secretária, eu não sabia. Aí deixava lá o envelope, aí o Eduardo vinha lá, assinava, deixava com ela, eu pegava de noite, deixava os documentos com ela. E aí as pessoas que eu ia me relacionando nos 2 horários, porque eu ia de manhã para me relacionar com as pessoas de manhã e à noite para relacionar com as pessoas de noite. Aí eu ia nessa e eu ia deixando de manhã, pegava de noite, pegava.
E ela era a secretária. Eu falava, a secretária nem sabe o que é secretária. Mas era assim. Eu usava a estrutura da academia para fazer relacionamento e negócio. Eu sempre fui assim. Qualquer lugar que eu vou, eu tenho que conversar. Quer uma coisa? Eu viajo muito, né? Por conta do trabalho. Tá no avião, cara. Porra, tu vai daqui pra São Paulo, daqui pro Rio Grande do Sul. Cara, vai alguém do teu lado, bicho. Que provavelmente, cara... Você é assim? Não, Será que é porque eu sou da área de tecnologia e... Porra, bicho. Eu entro no avião, antes de decolar eu já tô dormindo. É sem condição pior de do que falar com eu. alguém. Eu não durmo em avião. Cara, no avião é o melhor lugar pra você fazer relacionamento. Pra você... O cara Tá vai todo mundo preso. O cara tá no tédio ali. Aí tu vira pro lado. Aí o que você faz? Puxa um assunto. Puxa um assunto aleatório. Aí em algum momento você vai falar assim pro cara: pô, o que você faz? O cara geralmente tá com celular. Às vezes o cara tá com laptop. Às vezes o cara tá com tablet. Você tá vendo que ele tá fazendo algum trabalho. Tá com uma planilha. Pô, tá trabalhando, né, cara? Pô, o que você faz? Aí eu tenho uma empresa assim. Aí o que ele vai perguntar em seguida? Que você faz também. Exatamente. Pronto. Quando ele perguntar o que eu faço, aí eu vou dizer pra ele o que a gente faz. E a gente vai trocando ideia, troca cartão, troca contato. Pronto, já tem um relacionamento ali que às vezes sai um cliente, às vezes sai uma parceria, às vezes sai alguma coisa sai ali, pô. É só você se permitir. Aprendi isso com a minha mãe. Eu brinco com a minha mãe. Minha mãe vai na fila do banco, na fila da feira. Minha mãe fazia amizade com todo mundo, conversava com todo mundo. Minha mãe sempre foi assim. Eu ficava, pô, minha mãe faz amizade rapidinho, mas isso é legal, isso é bom. Isso é muito diferente do meu perfil. Eu precisei encontrar um grupo de empresários da cidade para poder ter um ecossistema para conhecer as pessoas. E a gente toda semana, né? A gente participa junto. Sim. Toda semana a gente conhece pessoas novas. Mas conhecer pessoas em avião, em academia, não é comigo. Qualquer lugar, cara. Futebol. Pô, sempre joguei futebol. Futebol é uma... devendo uma visita. Pô, Você quebra um braço, né, também, no futebol. Futebol é conexão, cara. Por quê? Eu não bebo. Mas quando acaba o futebol, o que tem? Churrasco, bebida. Eu fico lá, pego minha água aqui, bebo, fico batendo papo. E no futebol, o futebol gera vários relacionamentos, vários negócios no futebol. Porque tem aquele cara que ele fica toda semana te fazendo pergunta sobre a empresa dele. E tu deixa ele perguntar, e tu vai respondendo. Uma hora ele vem. Então eu penso assim, eu acho que uma das habilidades que a gente tem que ter como empreendedor é estar nos lugares certos e se comunicar e se relacionar. Se você não falar o que você faz, cara... Mas sempre foi assim? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu comecei a trabalhar numa empresa de contabilidade com 14 para 15 anos. E até os 18 eu trabalhava no primeiro ano como boy, né? Então eu tinha que me comunicar na rua, né? Naquela época não tinha GPS, não tinha nada. Tu ganhava um livrinho, Guia Rex, já ouviu falar? Não. Tá falando de qual época? Qual ano? 99. Guia Rex. Era um livrinho que ali tinham todas as linhas de ônibus e qual era o caminho que eles faziam. Você se guiava. Olha que loucura. Você se guiava por ali. Tu ganhava um Guia Rex e um roteiro pra você ir, ó. Pô, eu conheci a Tijuca é gigante. Eu conheci a Tijuca toda sendo boy. Da usina lá. Conheci tudo ali. Pô, legal. E eu acho que é interessante até você contar, assim, a gente passar pro presente, porque sobre o escritório, né? O escritório é diferente. Como que chegou até aqui, né? O que você pensou? Porque as pessoas não sabem, né? Que estão vendo. Mas não parece escritório de contabilidade, né? Isso tem a ver com relacionamento? Como é que chegou até aqui? Tem a ver com pensamento. Trabalhei 3 anos numa empresa de contabilidade. A empresa de contabilidade passou por dificuldade. Trabalhava eu e meu irmão. E a gente conheceu o Miguel. Miguel tinha uma padaria. Era do irmão dele, que a gente ajudava ele a fazer a contabilidade dessa padaria no sábado. E aí a gente saiu pra montar um escritório. Falou, pô, vamos montar um escritório nós dois, vamos. E meu irmão acabou. O que aconteceu com meu irmão? Meu irmão, durante o processo, ele tava no processo seletivo da KPMG, foi pra KPMG. E eu fiquei 18 anos.
E de lá pra cá a gente veio. E aí o que eu comecei a pensar? Eu pensava assim, pô, eu sempre gostei de ler. E eu lá, pô, com 18 anos eu li assim, porra, um dos pontos que eu vejo de ponto comum de todas as pessoas que evoluíram economicamente é que elas não têm só uma fonte de renda. Isso é fato. Então como é que eu tenho que fazer para eu não ter só uma fonte de renda e tem que ser uma coisa que conecte com a outra? Então eu pensava assim, eu era técnico de contabilidade. Técnico, não sei se vocês sabem a diferença. Técnico de contabilidade para o contador. Técnico de contabilidade hoje não existe mais, né? Mas até 2010 o CRC reconhecia o técnico de contabilidade e emitiam o registro para o técnico. A diferença é que o técnico de contabilidade pode ter uma empresa de contabilidade, assinar balanço, mas só não pode fazer perícia e auditoria. O contador que faz perícia e auditoria. Todo o resto o técnico de contabilidade podia fazer. Então, para você ter uma empresa de contabilidade, bastava ser técnico de contabilidade. Só que eu queria mais. Então, o que eu fiz? A gente abre a empresa de contabilidade, técnico de contabilidade, meu sócio técnico de contabilidade também. Ele vai estudar direito e eu ciências contábeis. Eu queria ser contador. Eu falei, pô, eu preciso estudar. Eu acreditava muito que a gente só evolui através do conhecimento. Então, vou estudar, vou fazer contabilidade. Primeiro ano, a gente foi fazer imposto de renda. O dono de uma padaria dessa tinha 10 imóveis. E a informação toda para declarar o rendimento, né, dos aluguéis, o negócio tudo bagunçado. E eu falei, pô, até aqui é uma oportunidade. Aí, pô, você não quer que a gente administre esses imóveis, não? Pô, a gente é mais organizado. Quando for fazer imposto de renda, você não vai ter trabalho. Ele falou, pô, quero. E eu falei, pô, legal. Como é que faz isso aqui? Eu comecei a estudar sobre administração de imóveis e tal. A gente começou a fazer. Aí eu falei assim, pô, mas como é que eu faço isso de forma legal? Ah, preciso ter o Cresce. Registro no Conselho de Corretor de Imóveis. Falei, pô, então vou fazer o curso do Cresce. Aí fiz o curso do Cresce lá o ano inteiro. Aí fiz as provinhas e depois fui lá, tirei o registro. Aí fizemos uma administradora de imóveis. E a gente começou a administrar imóveis também, junto com contabilidade. E aí eu percebi que administrar imóvel era legal, porque gera uma boa receita e gera cliente para contabilidade. Porque o cara, pô, tem uma sala para alugar. Você vai ver eu vou mostrar a sala para você aqui. Se você é uma sala comercial, provavelmente você vai abrir uma empresa ali. Então eu falei, pô, legal, isso aqui dá para gerar. E assim, a maioria os melhores clientes que eu tenho hoje derivaram da corretagem de imóveis, mostrando imóvel para eles. É surreal. E aí, beleza. E aí comecei a perceber, pô, lá naquela época a gente registrava empresa na junta comercial e mesmo sendo pequena e média empresa, você precisava de quê? Precisava de um advogado para dar o visto no contrato social. Pô, aí o cara, você cobrava o cara para abrir a empresa, o cara reclamava do preço. Você fazia o contrato social, fazia tudo. Aí o advogado para dar um visto, o cara não reclamava. Cobrava mais do que você cobrava, fazer tudo e o cara não reclamava. Aí tinha uma ação trabalhista de um cliente nosso, o advogado cobrava e o cara não reclamava. Falei, não, pô, meu cliente tem conflito, meu cliente casa, separa, meu cliente tem ação trabalhista, meu cliente tem auto de infração para fazer impugnação, meu cliente tem conflito. Eu fazia direito, meu sócio já fazia direito, falei, vou fazer direito quando terminar. Terminar eu vou emendar direito. E aí a gente foi, aí no curso ali da imobiliária e fazendo contábeis, eu falei, porra, a gente tem seguro aqui que é obrigatório. Eu alugo um imóvel, o inquilino é obrigado a fazer o seguro de incêndio. Pô, tem uma carteira de cliente de contabilidade, os caras têm que fazer seguro empresarial, os caras fazem plano de saúde. Pô, eu tô passando pro banco isso. Eu falei, não, o que eu preciso fazer para ter uma corretora de seguro? Tem que fazer a Funenseg. Mas é difícil, não, vou fazer. E em 2003 eu fui pra dentro da Funenseg lá. Tu criou uma esteira de produtos, né? Exatamente, abri a corretora de seguro. Legal, pô, corretora de seguro. E aí a gente veio trabalhando. Aí quando terminei o curso de Ciências Contábeis, todo mundo comemorando, né? Pô, acabou, graças a Deus. Eu falei, não, eu tenho mais 5 aí, eu tenho direito. Mas você não acha que assim, muita coisa, né? Tem gente que acha que isso tira o foco. Mas ao mesmo tempo tu cria uma esteira ali de produtos, né? Você está vendendo mais pro cliente que já está ali na sua carteira. Você acha que em algum momento, por ter que mudar de faculdade,
você não achava que não perdeu foco, né? A gente sabe. Mas como é que era o desafio para poder administrar tudo isso? Depende da forma e do tempo de pensar. Por exemplo, se você pegar lá atrás, eu era louco, eu não tenho foco, né? Lá atrás, sei lá, 15 anos atrás, eu não tenho foco. Qualquer pessoa que falava, pô, não, o cara tem que ter foco, tem que... Hoje, 15 anos depois, o cara que fala de hub de soluções como genialidade, é um gênio. Então, depende da forma que você pensa e no tempo que você tá. Se você busca pensar na frente, você tem que olhar para frente e estudar tendências, né? Então, eu posso ser um especialista e ter um hiperfoco em algum... Eu tive aquela oportunidade, mas eu tinha lá aquele conceito. Aí eu volto lá pro início. Quando eu lia sobre pessoas que mudaram a vida, que você tem que ter várias formas de rendimento. E quando eu fiz o curso da Funenseg, em 2013, eu li um livro que mudou minha vida de verdade. Aquele ali eu tinha certeza que eu estava certo. Um livro que você lê, sei lá, em horas, 2 horas, 1 hora você lê o livro. Mas aquele livro, um professor que indicou da Funenseg, e eu li aquele livro e mudou minha vida. Eu falei, pô, tô no caminho certo, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. Pô, eu li aquele livro e falei, porra, é isso. Eu tenho que buscar sempre novas reservas de queijo, porque essa daqui pode acabar. Vou colocar todos os ovos, né, na mesma cesta. Porra, essa aqui pode acabar. Pra mim isso é maravilhoso. Eu digo que eu sou privilegiado. Porque eu vivi... Eu digo o seguinte, o cara que tem hoje entre 35 e 40 anos, eu acho que ele é privilegiado, porque eu vou muito bem com os mais antigos, eu entendo a cabeça deles, eu vivi transformações, né? Passei por elas, e eu entendo muito a cabeça do jovem, porque a minha mente é jovem, né? Então eu consigo caminhar muito bem dos 2 e dos 3 lados, se você colocar assim, mas eu caminho muito bem, e eu me considero privilegiado por isso. Quem teve essa oportunidade, porque às vezes você vê ali, a gente tava lendo num bate-papo, pô, legal, mas você vê que são pensamentos totalmente diferentes. Quando a gente colocou ali a geração mais antiga e o teu pensamento ali, você vê que é difícil até dialogar, um entender o outro. Você viu ali? E eu ficava ali ponderando, porque eu entendo perfeitamente o pensamento dele. Eu fui criado naquele pensamento ali, meu pai era assim, e vivi a transformação. Eu entendo o teu, entendo a geração nova. Entendo, por exemplo, se você pegar hoje, há 15 anos atrás, o cara que tinha 40 anos era considerado velho para o mercado de trabalho. Isso é verdade. Sim. Hoje você vê empresas que estão querendo contratar as pessoas de 35, 45 anos. Por quê? Por conta do perfil, da geração, porque ele acredita que aquele modelo de pensamento ali é o ideal para o formato da empresa dele. Sim. Então, de novo, eu acredito muito que eu sou um privilegiado pela idade que eu tenho hoje e ter vivido a geração mais antiga, vivido a transformação, acompanhado ela, já maduro, né? Já ali com uns 20 anos, e poder participar e interagir com a geração Z. Então isso é um diferencial que foi sorte. Foi sorte para mim. Sou privilegiado por isso. Até vou te responder continuando a história ali onde eu parei no curso de Direito. Curso de Direito. Não, e você fez um link também para que você estava abrindo vários verticais ali de negócio. Sim, de e depois negócio. eu quero entender ainda como é que saiu daquela parte. E aí fiz lá a corretora. Aí eu falo, pô, amanhã, se a contabilidade for mal, eu tenho escritório de advocacia. Pô, depois, ou então tem a corretora de seguro, tem a administradora de imóveis. E aí o que eu percebi? E aí o curso de Direito, ele bate, assim, só quem estudou, quem faz 2 graduações, uma delas Direito, qualquer graduação que você faça, contabilidade, mas se você fizer Direito, o Direito ele tem na cultura do curso envaidecer a pessoa. Ele acaba entrando na tua mente
pra te trazer pra vaidade. É um, sabe? Ele tem essa... Por causa do status. Eu não sei, é cultural. Aquela história do professor no primeiro período te chamar de doutor, você querer andar de terno, aí andar com aquele vadimeco. Então, você achar que você sabe mais do que os outros, porque você estudou. E assim, eu sempre tive perfil, eu sempre falo, meu perfil é de contador, meu perfil não é de advogado, não. Pô, se você me botar numa audiência e tiver que discutir a tese jurídica, eu vou discutir o vocabulário, mas, assim, a minha pegada é outra. Prefiro uma linguagem cidadã, que as pessoas entendam, uma linguagem... acredito que não é o terno que vai fazer você mostrar conhecimento, autoridade. Enfim, eu tenho uma outra forma de enxergar. E aí o curso de Direito ele te deixa muito vaidoso, né? Aí, pô, fiz Direito e Contabilidade, então eu entendo muito da parte tributária, da parte trabalhista. Pô, eu especializei na parte trabalhista e tributária, então eu gostava muito dos processos trabalhistas, as audiências trabalhistas, eu adorava aquilo. E aquilo vai te envaidecendo. E aí eu pensava assim, eu pegava estatística, eu sempre gostei de pesquisa de mercado. Eu pegava IBGE e Sebrae, sempre foram as fontes assim que eu gosto de empreendedorismo. Eu pegava Sebrae e falava, eu pensava, por que as empresas quebram nos 2 primeiros anos? E, de 8 motivos, 6, 7 estão ligados à gestão. Eu falava, não é possível que o CRA, o Conselho Regional de Administração, não vai incentivar os administradores a terem escritórios de administração para dar consultoria para essa galera, não é possível. Aí eu falava assim, eu vou fazer administração. Como eu tenho 4 empresas, eu vou cursar administração. Pô, mas a gente tá falando da terceira. A terceira. Mais 4 anos. Não, mais 2. Mais 2. Eu nem usei a grade de Direito. Ah, tá. Direito eu fiz 4,5. Eu consegui eliminar um período por conta da grade de Ciências Contábeis. Agora, administração, nem usei a grade de Direito, usei só de Contábeis e eu fiz em 2 anos. Eu falei, vou para administração. E no curso de administração, cara, aí eu consegui perceber a importância do curso de administração. Porque lá você estuda marketing, você estuda gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de processos, clima organizacional, planejamento estratégico, matriz SWOT. Você estuda várias coisas ligadas à gestão que você não vê no curso de Ciências Contábeis. Eu falei, a importância do curso de administração. E aquilo começou a me despertar para um outro olhar. E aí o que eu pensava? Com todo aquele conhecimento que eu fui construindo, eu pensava assim, posso virar um dinossauro. Um dinossauro em que sentido? O conhecimento multidisciplinar ele é importante demais dentro da consultoria. Então, para o cara não falar assim, isso aqui é uma feira, tem banana, eu pensava assim, conhecimento multidisciplinar dentro de uma consultoria, eu posso agregar muito valor para o empresário. E aí eu fui, primeiro terminei Ciências Contábeis, fazia Direito e me especializava. Tu tem como, o teu currículo você pode crescer ele horizontal e vertical, não é isso? Acadêmico. Horizontal fazendo outras graduações e vertical, pós-graduação, MBA. Então fazia as 2 coisas. Emendei Direito e fazia pós em Contabilidade. Contabilidade tributária, auditoria. Aí depois eu terminei Direito. Aí me especializei em Direito de Processo de Trabalho, Direito de Processo Tributário, fui estudando Administração. Aí terminei Administração. Que loucura. Aí fui para Vertical, Gestão de Negócios. Então, sempre estudando. Eu sempre acreditei que através do conhecimento você transforma a vida. E aí fui vendo outras coisas, fui me interessando por outras coisas. Lá com 18 anos, a gente tinha 2 clientes. Pra você ter ideia, tinha 2 clientes. Um cliente é aquele cara chato que te perguntava as coisas que ele já sabia a resposta, mas queria e ele era administrador. Então percebia, esse cara foi muito importante para mim. Porque ele cobrava muito, ele era administrador, tinha uma visão do administrador, ele me fez perceber que a visão dele, aliada à minha, de contador, era um potencial, e ele que me fez perceber a importância do curso de administração. E aí, eu falava assim, esse cara, o dia que eu perder esse cara, se eu perder esse cara, eu morro de fome.
Assim, pô, tem que ser amigo desse cara. Tem que ser amigo desse cara. E aí vai na primeira pergunta que você fez ali. E aí o que eu fiz? Aí eu comecei a estudar algo em paralelo. Falei, pô, pra eu ser amigo desse cara, eu tenho que entender de gente. De comportamento humano, de pessoas. E aí eu comecei a estudar comportamento humano. E aí comecei a estudar. E fui especializando. Não fiz nada pós-graduação, nada de gestão de pessoas, mas fui lendo livros e fui pesquisando. E aí eu fui ficando meio... Pô, será que o signo influencia no comportamento? Influencia. Então vou estudar astrologia. Pô, será que a numerologia influencia no comportamento? Vou estudar numerologia. Vou estudar cabala. Comecei a estudar. Pô, religião. Pô, influencia no comportamento? Influencia. Então vou estudar as religiões. Então eu comecei a me especializar em pessoas, né? Em comportamento, como... E assim, meu sonho é que esse cara fosse meu amigo. Esse cara tem que ser meu melhor amigo, porque eu não posso perder ele. E aí, na linha do tempo, pô, hoje se passaram... Ele foi um dos primeiros clientes da nossa empresa. Hoje ele ainda é nosso cliente, é um dos meus melhores amigos. Mas quanto tempo já de cliente? Ele, 23 anos. Cara, meu amigão pra caramba hoje, assim. Hoje mesmo falei com ele de manhã, me ligou pra saber como é que eu tava, que ele tava muito feliz e tal. Ele tá morando em Brasília, mas é nosso cliente ainda. Então, pra você ver a importância. E como é que você entende que relacionamento faz a diferença? Como? Conhecendo pessoas, estudando sobre pessoas, comportamento humano faz tudo a diferença. Porque às vezes você está numa reunião e você fala uma coisa que você pode estragar tudo. Você tá indo muito bem, porra, se você não entender de gente... Pô, as pessoas, elas dão sinais, pô. O cara dá sinal com a expressão facial, com a expressão corporal, se você tá agradando ou não. Então essas coisas eu fui. E até hoje eu estudo isso. E aí fui desenvolvendo isso também em paralelo, né? E aí depois do curso de administração, a gente começou, pô, agora aquele projeto lá de trás, pô, que as empresas quebram por falta de administrador. Pô, a gente pode terceirizar o financeiro das empresas. O BPO financeiro, pô. Peguei um escritório de advocacia ali, só tem advogados, os caras têm a versão financeira, eu vou terceirizar isso. Eu peguei uma clínica médica, o médico não gosta muito de burocracia. A gente pode fazer isso. E a gente começou a fazer isso, e consultoria. E aí, ali eu consolidei a minha ideia, né? Baseado em tudo que eu aprendi, eu falei, porra, já sei, é isso. Onde tiver o patrimônio do meu cliente, eu quero estar. E onde tiver a burocracia que incomoda o meu cliente, eu quero estar. Eu quero resolver. Então, tudo que for relacionado ao patrimônio, você é meu cliente. Você tem 2 apartamentos lá para locação. Eu administro para você. Esses apartamentos são teu patrimônio. Vai entrar onde? No teu imposto de renda. Eu faço teu imposto de renda. Esses apartamentos precisam de seguro. Eu faço seguro. Você precisa de um seguro de vida. Eu faço seguro de vida. Quando eu faço teu imposto de renda, pô, tem um caminhão de imposto lá a pagar. Pô, mas eu posso te ajudar aqui. Pô, talvez um pedaço desse dinheiro que você está pagando de imposto, você pode investir no PGBL. Você não vai estar pagando para o governo, você vai estar investindo para você. Cara, mas ainda me intriga um pouco. Você se envolvia na operação nesse momento? Tinha mais gente? Porque quando você está imerso na operação, cara, como é que tu se olha para todos? Tu tem filho? Tenho uma filha. Então, quando você tiver outro, eu vou ter outro agora. Você vai entender a metodologia. Então, eu vou ter outro. A metodologia é assim, ó. Nasceu um filho aqui, nasceu um negócio. Você pega a mão dele aqui e vai. Quando ele crescer um pouquinho, você já solta que ele já tá andando. Aí você vai pegar, tem outro filho. Aí ele nasceu. Aí tu vai pegar a mão dele aqui, aí vai passar para ele a cultura de que o irmão aqui é o amor da vida dele, é importante, né? Para ele amar o irmão, outra empresa aqui. Aí você vai pegar na mão dele aqui, quando ele estiver andando sozinho, dá a mão pro irmão e vai andando. Mas ele pode vir com a personalidade totalmente diferente aí. Ele pode vir, mas ele vai andar. Eu quero que ele ande. Quando ele começou a andar, tu solta a mão dele. Qualquer criança que nasça com saúde, ela tem o mesmo processo de evolução. Ela engatinha, depois ela anda. Quando ela anda, tu não precisa mais ajudar. Tu pega ela no colo,
aí ela começa a engatinhar, tu tá no colo, depois ela começa a andar sozinha. Aí você bota na escola, aí tem lá quem te ajude, né? Professor, no processo de educação, é igual a empresa. Então, mas ele está dizendo então que na empresa, até ela andar sozinha, você entra no operacional, Eu participei de todos os operacionais de todas as empresas. treina time e depois Todas. anda sozinho para você olhar para o outro. Contabilidade. Quando a gente começou a contabilidade, eu fazia contabilidade, eu fazia legalização de empresa, eu fazia fiscal, eu fazia tudo. Eu conhecia a operação e tive tempo para isso. Porque eu tive 4 anos ali de universidade para fazer isso. Então, quando eu começo a estudar direito e pensar na empresa de advocacia, a contabilidade já tem meu time, já tem meu operacional. Eu já deixei até de ser tático, eu já tenho um coordenador ali. Então, aí eu me dediquei ao quê? Me dediquei à corretagem. Pô, eu imergi na corretagem de seguro. Eu imergi. Mas você não chega a voltar para olhar a operação? Não, mas aí você já está no estratégico ali da contabilidade. Aí eu tô imergindo na corretora de seguro. Depois que você imergiu, conheceu e delegou, você acompanha. Aí eu imergi no direito. Pô, eu fazia audiência... Cara, 2010 a 2015, o que eu mais fiz na vida foi audiência e processo. Eu imergi no direito, mas aí a gente monta um time de advogados e o filho vai andando sozinho e eles estão se conectando. Quando a gente foi implantar o BPO financeiro, eu imergi naquilo. Eu queria entender como era, quais eram os sistemas, qual a operação, quais eram os indicadores que eram interessantes. Eu imergi naquilo, depois eu soltei, como qualquer coisa. Consultoria. Fazendo consultoria pro Sebrae tem... Aí, tá aí. Consultoria pro Sebrae. Tem 6 meses que eu tô fazendo consultoria. Quem tava lá na consultoria? Eu. Tô imergindo na consultoria. Mas na consultoria você pode ter um time ali na tua empresa? Pode. Posso. Só que eu quero o que primeiro? Eu quero imergir, eu quero conhecer, entender. Depois eu vou botar meu time. Ó, essa daqui, de liderança, é assim, assim, assim. Faz aí. Pô, foi legal? Bem avaliado? Ok. Pô, então essas aqui eu já consigo delegar. Essa daqui, pô, faz aí. Vai chegar daqui a 2, 3 anos, eu não vou mais estar tão ligado àquela operação ali. Então, você eu sempre fui assim. Eu vou emergir naquilo ali, depois eu passei. Não tá mais comigo. Eu falo isso, cara. A maior dificuldade que o empresário tem é entender. E eu só entendi isso no curso de administração, tá? Eu também tinha essa dificuldade, às vezes, de entender que a tua empresa... Eu penso assim, a empresa, para ela estar madura, para estar pronta para crescer, você tem que estar no estratégico. Você tem que subir os 3 degraus. Vou te dar um exemplo. Eu vendo copo. Vendo hambúrguer. Eu vou fritar o hambúrguer, vou embalar ele, vou atender aqui o chamado, vou pegar a bicicleta, a moto, vou lá entregar. Vou jogar nas 11. Sou operacional 100%. À medida que eu vou chegando mais pedidos, pô, vou contratar alguém agora aqui para entregar. Eu atendo o telefone, anoto o pedido, frito o hambúrguer, preparo e o Dudu entrega. Aí vou ganhando mais dinheiro. Você vai estruturando. Vou ganhando mais dinheiro. Pô, agora eu vou contratar alguém para atender aqui o pedido. E eu vou ficar... Aí, ó, dei um primeiro passo. Ele atende o pedido e prepara, o Dudu entrega. E eu tô aqui, ó, gerenciando. Tô no tático. Tô coordenando o meu timezinho aqui. À medida que eu entrando mais pedido, pô, agora eu vou botar um cara bom aqui pra fazer hambúrguer. O Dudu cuida só do pedido e esse aqui só entrega. Legal. Agora eu vou pegar o melhor deles, vou contratar mais um para entregar, vou pegar o melhor deles aqui, vou botar aqui no tático para gerenciar essa equipe aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar. Aí eu cheguei no ponto, no 3º degrau aqui no estratégico. Lá eu conheço a operação, mas já não preciso mais coordenar ela, porque eu já tenho alguém no tático e eu tô no estratégico. Aí eu dou 3 passos para trás e consigo olhar. Você consegue olhar o todo e olhar inclusive para as outras verticais, né? E planejar o meu negócio. É porque tem uma área, e aí a área do Edu, que é de recrutamento, né? Porque só funciona se você contratar as pessoas certas. E nem sempre contrata as pessoas certas. Porque tem o recrutamento, tem treinamento. E tem que ter a capacidade de treinar também, né? De passar certo o conhecimento que você adquiriu ali no operacional.
Então, mas a tua empresa, as tuas empresas, à medida que você vai evoluindo, então, você chegou aqui no estratégico. Aí você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a dar 3 passos para trás, olha a tua empresa de forma ampla, e você começa a fazer o planejamento estratégico para curto, médio e longo prazo. Não é assim? Pô, daqui a um ano eu quero estar onde? O que eu preciso fazer para estar nesse lugar? Aí você planeja, acompanha e ajusta. Qualquer coisa é assim. Se você não acompanhar, não planejar, acompanhar, ajustar, você vai ficar parado. Ou vai ficar a sorte aí. Então, e aí o que você descobre? Isso que é legal. Você falou do RH. Aí depois que a tua empresa você chegou no estratégico e que você criou aqueles setores que você entende como básicos para a tua empresa funcionar. Se eu tenho uma hamburgueria, pô, tem que ter alguém no pedido, tem que ter alguém fazendo o hambúrguer, tem que ter alguém entregando. Esses são os 3 setores que eu entendi que são básicos e que eu posso pagar hoje com a receita que eu tenho para a minha empresa funcionar. Legal. À medida que a empresa vai crescendo e você está no estratégico, aí você, é o que eu falei, quando chegou no terceiro degrau aqui no estratégico, você está maduro para crescer. Por quê? Porque você vai começar a pensar que você tem várias outras perninhas, então vai virar uma centopeia de setores que você vai ter que criar para melhorar a tua empresa. Pô, mas se eu tiver um setor de marketing, será que eu não vendo mais? Mas aí é um setorzinho, uma perninha de marketing. Pô, mas eu tenho que ter um setor financeiro. Como é que eu vou tratar minhas finanças aqui? Pô, vou com um financeiro. Pô, mas eu precisava mapear um perfil comportamental de habilidade que o meu colaborador, agora que eu contrate, tenha que ter para não perder dinheiro contratando errado. Pô, vou ter que ter uma perninha de RH aqui, ou então terceirizar isso. E aí você vai, pô, mas, cara, eu tenho uma plataforma aqui do pedido, que, pô, ela tá dando problema, será que não é bom ter um departamento de TI aqui, de tecnologia, terceirizar isso? Pô, as minhas máquinas aqui às vezes precisam de manutenção. E aí quando você tá no estratégico, você começa a ver coisas que você não via dentro da operação, porque você não sente aquela necessidade. E aí você começa a fazer o quê? Ir para fora. Pô, deixa eu visitar outras hamburguerias que já estão mais evoluídas do que eu. Aí você vai chegar uma época que você vai começar a fazer o quê? Você está evoluindo, está crescendo, você começa a trazer para dentro do teu processo sofisticação. Pô, vou fazer isso aqui de uma maneira mais sofisticada. E sofisticada não é só na parte estrutural, mas é na forma do atendimento. Pô, cara, será que não é legal contratar uma empresa que treine as pessoas que entregam? Pô, será que impacta? Pô, às vezes eu tenho um melhor hambúrguer, eu sou o que entrego rápido, mas o cara que chega lá na ponta pra entregar é mal educado. Porra, eu estraguei meu produto, o cara vai pedir mais. E aí você começa a ver que dentro de um negócio tem várias outras frentes que você precisa trabalhar. E não só ter um bom hambúrguer. Por isso que eu digo, quando você chega no estratégico, terceiro passo, é onde você começa a olhar o todo. E você buscar no mercado. Por exemplo, quando você está dentro do operacional, dentro do tático ali, você tem a visão egoísta, é uma visão totalmente equivocada, que o Eduardo, que tem outra hamburgueria na esquina, é teu concorrente, é o teu... Quando você está no estratégico, não, pô. Eu vou sentar com o Eduardo ali e vou trocar boas práticas com ele, porque tem coisas que ele faz lá que, porra, eu posso fazer aqui, coisas que eu faço aqui melhor do que ele pode fazer lá. Então, se eu criar um grupo aqui com 10 donos de hamburgueria, a gente pode trocar boas práticas e todo mundo... E a gente crescer o nosso negócio. Eu vou ajudar ele. Então, você vai ficando mais maduro, você vai ficando tendo uma visão totalmente diferente. Pô, aí tu não vai voltar para fazer hambúrguer. Aí se o cara chegar na tua hamburgueria lá, você tá onde? Você tá lá fora, olhando, pensando, pô, será que essa fachada aqui tá legal? Será que eu posso fazer algo mais moderno, que vai atrair mais clientes? E aí tá lá os caras comendo hambúrguer. Aí o cara, pô, Rafael, eu quero que você faça um hambúrguer. Pô, não. E aí você vai desprendendo o quê? Da vaidade. Porque eu acho que o operacional é vaidade. Porque às vezes você começou fazendo aquele hambúrguer, você que criou aquela forma de fazer, e você quer ser o melhor cozinheiro da porcaria da hamburgueria. Só que você tem que se desprender disso. Eu não quero mais ser. Eu deixei de jogar futebol. Eu comparo, faz uma analogia com futebol.
Eu não jogo mais. Eu agora sou técnico. Eu indico contratação, então eu quero ter os melhores no meu time e escalar eles nos melhores, onde eles vão sair melhor. Então, se eu tiver lá na minha hamburgueria os 10 melhores do Rio de Janeiro, é melhor do que eu estar lá fazendo hambúrguer e ser eu o melhor. Eu quero ser o melhor empresário. Eu quero hoje, a minha função dentro da empresa é outra. Eu quero criar a melhor estratégia, eu quero buscar os melhores treinamentos, eu quero ter as melhores embalagens, eu quero ter os entregadores ou terceirizar com a melhor empresa que tem um melhor serviço. É isso. É assim que eu penso, nesse ramo aí de hambúrguer. A gente tem clientes aqui de hamburguerias famosas aí. O cara vai desenvolvendo. A embalagem faz uma diferença. Eu nem sabia disso. Outro dia que eu tava conversando, a gente faz consultoria pra ele, tava conversando, ele tava falando que o pão, ele precisa ter em cima do pão a marca da hamburgueria dele. No pão. Ele para lá e pão. Pô, o rei do gado lá, o carimbo no hambúrguer. Porra, aí... Diferencial, né? Pô, aí você vê. O cara tem uma hamburgueria. Pô, teoricamente, o cara tinha que ter um bom hambúrguer. Só que o cara já tá no estratégico, já tá abrindo outras hamburguerias. Aí ele se preocupa com o quê? Olha só, o cara tem que ter um setor aqui. Ele é o número 1 da região dele no iFood. Aí quando ele é o número 1 no iFood, ele tem que criar vários treinamentos e habilidades para entender aquela plataforma ali. Como ele faz promoção, como ele faz para estar lá na frente, como ele faz para monetizar, E aí eu descobri outra coisa, que existe hoje já há algum tempo, uma especialidade de fotografias para comida. Para comida, que eles chamam de porn food, não é isso? Não é isso? Você vê porque... Eu ouvi sobre isso. Então, se ele tiver... Aí eu te pergunto, se ele tivesse lá, na vaidade, querer ele fazer a melhor receita de hambúrguer, botando a mão, entregando, ele ia conseguir perceber essas coisas? Que a forma que o cara que entrega o produto dele, um hambúrguer mais ou menos, mas tem uma embalagem legal, entrega rápido, chega lá quente, o entregador educado, o entregador, hoje, por exemplo, o entregador não quer que o cara desça lá no prédio, não sou obrigado, vou ficar aqui embaixo esperando. Às vezes o cara tá com o neném, o cara faz o quê? Fica puto, devolve. Então, ele treina o cara que tá ali na ponta, porque, cara, desde a produção ali do hambúrguer até você conclui o serviço que na entrega, bicho. Quando o cara entrega, e o cara que entrega, tá fedendo, tá mal vestido. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada, pô. Não adiantou nada. Então vai se perder. Vai dar errado. Então é isso. Eu acredito muito nisso. E aí, de novo, voltando pro nosso negócio. É muito simples. Eu vou te dar um exemplo. Eu falei isso outro dia aqui. Você pega hoje a nossa estrutura aqui, para mim, ela representa a consolidação do nosso modelo. A nossa forma de pensar, o negócio. Isso aqui consolida. Tudo que eu penso de negócio e de consultoria, isso aqui consolida. Que eu consolidei. Então, o que eu posso te dizer? Se eu pegar um cara academicamente preparado, um empresário que estudou gestão, que se graduou, se pós-graduou em gestão, que tem uma empresa organizada, ele vem aqui, nosso cliente, ele fala assim: pô, Rafael, parabéns, pô, que espaço incrível, eu não vejo um espaço desse no Brasil, porra, vocês aqui conseguem atender todas as nossas necessidades, desde da abertura de empresa, o registro de marca, toda a nossa parte burocrática. Eu saio daqui sempre com muito conteúdo. Pô, a empresa de vocês é esse, o cara acadêmico. O cara que não estudou, não se qualificou, mas ele tem uma habilidade natural pro comércio e ficou rico. Eu tenho clientes aqui assim. O cara não estudou nada, bicho. O cara é analfabeto, mas o cara tem uma habilidade, um dom pro comércio, e o cara ficou rico. O cara vira e fala:
o meu contador é tudo. Rafael é tudo. É advogado, é contador, ele resolve todos os meus problemas. Então você consegue pegar uma pessoa que não tem um conhecimento acadêmico e uma pessoa que tenha, e elas, no final do dia, elas manifestam de uma forma diferente, mas a percepção de valor delas é totalmente igual, equivalente. Então acho que é isso, quando você consegue passar a percepção de valor para as pessoas de uma forma que é reta, você não tem variação, pô, isso é fantástico. E aí a gente falando da importância de manter a qualidade, né, da entrega. O Edu tinha falado antes sobre a sua experiência com home office, né? Todo mundo passou por isso e você tem não sei quantos funcionários no escritório. Como que é manter a qualidade da entrega com esse controle do pessoal no home office, no híbrido, né? Você vê, pandemia 2020. Chegou um momento que o melhor modelo, pandemia e saindo da pandemia era qual? Que a sociedade inventou que era o melhor modelo. Não tá acabando a pandemia ali. Melhor modelo. Não, esse é o melhor modelo. E aí depois, a gente parecia cachorrinho que tava preso na corrente. Depois soltou, né? Quando solta, começam a voltar o Maracanã, os eventos corporativos, calor humano. Não, meu Deus, agora tem que voltar todo mundo. E aí, onde a gente chega, 2024, né? Qual o melhor modelo, na minha opinião? Híbrido. É o melhor modelo, sem dúvida. O mais comum, é o que ficou, né? É a média. É. Eu penso assim, igual política. Você tem a extrema esquerda e a extrema direita. Quem é coerente? É o equilíbrio, é o meio. Porque se você é de extrema direita, a extrema direita vai falar coisas que, porra, por mais que você não vai concordar. É igual ser de extrema esquerda. Os caras vão falar coisas ali que você, porra, isso não é razoável. Então, razoável é o quê? É um meio aqui que você consegue ser uma pessoa coerente. Né? Pô, o que é coerente aqui é igual o regime. Qual o melhor regime? É o meio termo. E aí o que aconteceu com a gente? A gente começou num bairro do subúrbio, no Jardim América. E eu tinha, 40 pessoas lá. Então como é que você traz essa galera toda pra cá? E tinha eu vou deixar uma estrutura lá só pra galera trabalhar lá. Esse cara trabalha de casa e na pandemia rodou. Só que é aquilo que eu te falei no começo. Eu sempre busquei tendência, sempre tentei pensar à frente do tempo. Então em 2018, eu falava assim, a gente tem que começar a testar, se preparar para ter gente trabalhando de casa. Vamos pegar o pessoal que tem perfil, vamos testar isso. Então, primeira coisa, aqui não se compra nenhuma máquina mais que não seja laptop. Tem que ter mobilidade. Nossa rede tem que ser na nuvem. E a gente foi se preparando para isso desde 2018. Então, quando chegou, o que a gente programou? Janeiro de 20, a gente começa a testar de 10 a 20%. Mapeia quem tem perfil e vamos testar. Veio a pandemia. Tivemos que testar 100%. Todo mundo. Mas graças a Deus, pensando na frente, estava preparado. E aí, na pandemia, o medo uniu, né? As pessoas com medo, não sabiam o que iam fazer. Medo de tudo. Medo de pegar Covid e morrer. Medo de perder o emprego. O medo uniu. Né? As pessoas estavam em casa, mas estava todo mundo unido. Todo mundo querendo. O trabalho era a única distração assim, que a gente tinha. Então eu falei, essa oportunidade que eu tenho de fechar o Jardim América, eu vou arriscar. Quem tem um cargo um pouco mais alto, eu trago para cá. E quem não tem, vai ficar home office o resto da vida. E foi o que eu fiz. Fechei lá. E tem gente que vai ficar o resto da vida. Tem funcionário que em 2021 falou, porque é importante para mim, funcionário importante aqui. Falou, Rafael, eu tô indo pra morar em Arraial do Cabo. Tem certeza? Eu tenho, pode ir. Tá lá até hoje, tá aqui até hoje, trabalha aqui, mas vem aqui 5 vezes no ano. E faz parte. Faz parte. Só que o que a gente faz agora? Agora que eu digo já há algum tempo, a gente contrata
por aqui. Eu quero pra você vir aqui todo dia? Alguns? Não. Eu sempre pensei assim, pra mim quem tem que estar aqui todo dia é quem atende o cliente. Coordenador, gerente, esses caras têm que estar aqui todo dia. E quem tá aprendendo. Quem tá começando na empresa e que tá aprendendo. Tá naquela jornada inicial de aprendizado. Então tem que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Agora, o cara que processa o departamento pessoal, ele não precisa aqui. Tem uma plataforma, ele trabalha de casa. O cara que processa a contabilidade, de casa. O cara que processa o departamento fiscal. O cara que processa coisa repetitiva, não precisa estar aqui. Precisa estar aí. Agora, é interessante vir aqui de vez em quando, porque pra ele é bom conhecer as pessoas, interagir. Então a gente tá sempre fazendo um evento aqui, tá sempre fazendo alguma atividade para o pessoal vir. Mas não precisa estar aqui. Eu tenho que ter estrutura para receber, mas ele não precisa estar aqui. Então, para mim, hoje, o melhor regime e a geração também. Primeira pergunta, o cara com uma empresa de prestação de serviço, qual o regime? É híbrido? Beleza. Já tem essa preferência. Porra. Porque os valores são outros, né? Por exemplo, eu quero qualidade de vida. O cara acha que, qualidade de vida é eu talvez não trabalhar segunda e sexta presencial, porque tem mais trânsito, eu trabalho de casa, levo meu filho no colégio, vou ali à academia, o tempo que eu tô no ônibus ou no carro, eu vou à academia. Então, isso pra mim é qualidade de vida. Agora, tem pessoas, por exemplo, com o meu perfil que eu não consigo. Ficar em casa eu fico doente. Ficar em casa, na pandemia, todo mundo desesperado em casa, eu falei, não, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer alguma coisa. Eu quebrei o escritório inteiro, liguei o pessoal da obra, vamos fazer obra no escritório. Que foi esse aqui? Não, foi o outro. Eu criei um estúdio igual a esse, parecido. Na pandemia, eu aluguei, a gente tinha 6 salas, eu aluguei uma sala do lado e montei um estúdio na pandemia. Falei, não, em vez de a gente ficar em casa chorando, vamos criar um estúdio de podcast, o primeiro podcast de contabilidade do Brasil. Vamos criar um estúdio de podcast que a gente se diverte. E gera conteúdo, vou ficar em casa aqui. Vamos pro escritório, vamos gerar conteúdo, bater papo, gerar. Foi o que eu fiz. Como estratégia, na pandemia. A pessoa tá todo mundo em casa, vamos me assistir. Então, assim, eu acredito muito nisso, que é a forma que a gente pensa, né? A forma que a gente pensa no negócio. O negócio dá certo de acordo com a energia que você coloca, de acordo com como você se prepara, de acordo com como você olha pra frente e vê, com a tua estratégia. Eu falei isso aqui outro dia. O Pedro Nery é um influenciador de contabilidade aí nacional, veio aqui. E ele elogiou, eu nunca vi um negócio desse aqui, que legal, não sei o quê. E eu falei pra ele, você lembra de 2020? Em 2020 eu criei o primeiro podcast de contabilidade do Brasil. Podcast, não sei se vocês lembram, mas foi na pandemia que começou a explodir. Junto com as lives, né? Exatamente. Sim. Pandemia ali que começou a surgir um pouquinho depois, né? E eu tava na pandemia, primeiro podcast de contabilidade do Brasil. E você vê hoje, 4 anos depois, quantos podcasts de contabilidade tem aí? Um caminhão. Aí falei pra ele. Tem tudo, né, agora, podcast. Não, eu falei pra ele, daqui a 4 anos, você vê, você pode procurar no Brasil, você não vai ter uma empresa de contabilidade com essa metodologia, essa configuração que a gente tem. Com auditório pra assistir o podcast não vai. ao vivo. Só que daqui a 4 anos, você vai ver que vai começar a aparecer, natural. E aí, só que daqui a 4 anos a gente já tá inventando outra coisa. Eu sempre digo, uma semana dessa que alguém falou assim pra mim, Rafael, você é um cara que você tá sempre acompanhando a evolução. Eu falei, não, me bota nessa aí não. Aí eu vou ficar ofendido. Ele falou, por quê? Não, pra mim existem 3 perfis. O cara que tá perdido, que é a maioria, não sabe pra onde vai, fica na dúvida. O cara que acompanha a evolução e o cara que puxa lá. Eu sou esse cara, eu tô puxando lá, eu tô olhando sempre lá na frente. Então não me bota nesse aí. E aí, voltando pra hoje, né? Pra esse momento que a gente tá aqui hoje. O que eu acredito aqui? Que isso encaixa muito com o nosso modelo. Essa ideia nossa aqui de fazer esse podcast. Porque, mais uma vez, eu sempre acreditei que o conhecimento multidisciplinar, ele faz a diferença.
Por exemplo, se você perguntar pra mim, pô, você é um cara que acompanha a tecnologia? Acompanho, mas não sou especialista e nem tenho esse conhecimento. Você com certeza é muito mais tecnológico e tem um conhecimento muito maior do que o meu em tecnologia, não tenho dúvida disso. Se você falar pra mim assim, pô, o RH é uma atividade ligada à administração, não à contabilidade. Contabilidade é departamento pessoal. Mas você tem um conhecimento muito específico sobre RH? Pô, eu conheço RH, mas talvez você conheça bem mais do que eu, porque você vive o dia a dia. Então, se a gente unir esse conhecimento nosso, multidisciplinar, e trazer aqui empresários que pensem diferente, cara, primeira coisa, nós temos oportunidade de aprender um monte aqui. Eu aprendo contigo, aprendo com ele, aprendo com quem vem aqui. E o melhor, que a gente faz as perguntas, bicho. Então, se eu tenho dúvida, eu pergunto e você nem sabe, você tá me dando uma aula aí, eu tô aqui aprendendo. Então, participar de um podcast, o que é legal e ter um podcast? Porque você convida pessoas que você quer convidar e você aprende. Não adianta, se a gente ficar aqui a noite inteira batendo papo, eu vou conseguir extrair de você conhecimento, vou extrair dele conhecimento, vocês vão aprender alguma coisa comigo e a gente vai aprender com o convidado aqui. Mas à medida que você vai chamando outras pessoas que têm outros conhecimentos, que têm outras histórias, que fazem outras... Cara, a primeira coisa do podcast, você aprende um monte de coisa. E acaba virando um pretexto, né? A gente falou sobre isso, um pretexto para conversar com a pessoa. Porque parece que as pessoas estão dispostas a participar do podcast, conversar com você 1 hora, 2 horas. Agora, parar no meio do dia, puxar uma reunião, a gente já tem várias reuniões, a gente acaba evitando e fugindo, né? Qual a habilidade que qualquer empresário tem que ter? Venda. Tem que saber vender. E aí, você imagina no mercado de prestação de serviço, você fala de venda. Pô, vou vender. Então, eu sempre pensei assim, eu sempre quis fazer tudo diferente do trivial, né? Do comum. Então, eu falei, pô, como é que eu vendo contabilidade? Lá na pandemia. Pô, se eu montar um podcast, eu inovei na contabilidade. Legal, eu gero conteúdo. Inovei na contabilidade. Mas mais o que isso pode trazer para mim? Chamar o Eduardo aqui pra bater na porta do Eduardo, oferecer contabilidade para ele. Não, obrigado, já tem meu contador aqui. Agora você fala assim, Eduardo, pô, quero te convidar pra você ir lá no meu podcast, contar a história da tua empresa lá. Aí é o que você falou. Aí ele vem feliz. E as pessoas estão mais predispostas, né? Aí vem felizão, porque você mexe o quê? Com a vaidade dele. Todo mundo é vaidoso. Uns muito mais, outros menos, mas todo mundo é vaidoso. De repente até curioso, porque tem tanto podcast por aí, a pessoa tá curiosa, poxa, quero participar, nunca participei. O cara nunca participou, ele quer participar. Eu acho que tem a ver também com característica inata do ser humano. Todo mundo quer ser ouvido. É uma oportunidade dele mostrar quem ele é e deixar as pessoas conhecerem e não interpretar ele de outra visão. É a visão dele sobre ele. E aí? Aí hoje tem um monte de podcast. Aí qual o diferencial? Pô, vou montar um estúdio de podcast. Qual o diferencial? A estrutura, o equipamento. Ela fala, porra, aquele ali, podcast tem uma mesinha ali, um microfonezinho. Porra, mas aqui é o nosso equipamento. Olha a estrutura. Então tudo isso envolve. E aí o que eu acabei descobrindo? Eu acabei descobrindo que o podcast ele envolve várias outras coisas. Por quê? Chamei o Eduardo, né? Aí tu fala assim, pô, eu tenho 1 hora e meia aqui pra tirar do Eduardo tudo que eu quero pra no final vender pra ele. Porque ele vai contando a história da empresa dele, ele vai contar os desafios, vai contar as dificuldades que ele teve, as dificuldades que ele tá tendo e onde ele tá agora. Aí eu encaixo aqui dizendo onde eu posso ajudar. E aí o que eu percebi? Eu percebi que não era só isso. O cara chegava aqui, pô, não quero levantar daqui não. Pô, isso aqui é muito bonito, eu quero um podcast pra mim. Eu falei, pô, isso vai virar um negócio. E virou um negócio. Aí veio o pessoal do futebol. Aí primeiro eu falei assim, não, chamar cliente. Pô, porque o cliente em algum momento ele vai fazer uma validação social ali. Ele vai falar, pô, o momento que eu entrei, que a nossa empresa entrou na história dele, o que a gente ajudou. Pô, isso é uma pílula aqui ainda para uma validação social. Aí o que eu comecei a fazer? Falei, pô, legal.
fazer isso. Aí comecei a chamar cliente. Aí o cliente, pô, o cara tem um podcast. Aí virou um negócio. E aí eu percebi, pô, voltando lá, pô, preciso conhecer 3 pessoas novas todos os dias. Porra, se eu tenho um cliente, tem um podcast aqui, ele vai trazer pessoas aqui que eu nunca vi na vida. E vão falar, pô, onde é que é o podcast? Pô, dentro do escritório do meu contador. O cara entrar aqui, o cara fala, pô, esse cara pensa diferente, eu quero andar com pessoas que pensam diferente. O cara que tem uma estrutura dessa aqui não é normal, não pensa igual. E aí, eu comecei a testar. Metodologia, tu tem que fazer o quê? Testar ela. Ajustando, né? Exatamente. E aí comecei a fazer o podcast lá com o cliente, e depois eu ia trocando ideia. Acabou o podcast, começava um outro podcast sem gravar. Que é falando a ideia e tal. E aí até que um cliente chega pra mim e fala assim, eu falei pra ele, cara, acabou o podcast. Aí eu fazia um porta-retrato do podcast, o cara tirava aqui a foto, entregava pra ele no final um retrato dele participando aqui do podcast. Aí o cara ficava encantado, né? Aí eu falava, pô, legal. Então, aí no dia seguinte, o nosso time fazia o quê? 3 pílulazinhas dele com a moldura do nosso podcast, mandava pra ele. Aí o cara, putz. E aí eu falava isso pro cara depois, pô, o legal aqui é isso, porque pô, você ganhou uma foto, você ganhou isso. Pô. Aí eu falava assim, então você tem, o legal do podcast é que você tem o durante e o depois, pra encantar o cliente. Aí o cara falou pra mim, não, você tá enganado. O cliente falou isso pra mim, pô, tá enganado. Tu não tem o durante e o depois, tu tem o antes. Eu falei, o antes? Eu tenho o antes. Eu tive o antes que você não percebeu, mas eu senti. Eu falei, o quê? Pô, eu fiquei 10 dias lá no meu Instagram com a minha artezinha que eu vou participar de um podcast. Eu falei, porra, é verdade. Então tem o antes, momento do convite. Se eu te convido para um podcast, você é um cara especial. A artezinha lá no meu perfil. A preparação. Falei, é verdade, cara, tem um antes, tá aí. Então o podcast, ele é uma arma para você encantar o teu cliente. E para você... E aproximar também, né? Porque você tá convidando a pessoa para ficar 1, 2 horas conversando ali sem olhar celular, totalmente ali, né? Sem distrações. Então é especial por isso, né? Você tá convidando a pessoa porque você quer ouvir a pessoa. Exatamente. E às vezes você se interessa pela história dele. E as pessoas hoje, elas carecem de quê? Atenção. No mundo tecnológico, o mundo hoje é instantâneo, né? Tu vê, inventaram o que lá no Instagram? TBT. Porra, tu não postou a foto hoje, virou TBT. Pra não perder, Não é? né? Antigamente tu fazia um evento, o cara ia revelar a foto daqui a um mês, aí tu vê eu era assim, eu vi a foto do aniversário da minha filha, no outro ano, já tava fazendo 2 anos, eu tava vendo a foto ali, né, do fotoálbum lá no ano seguinte. Hoje não, hoje passou um dia, virou TBT a postagem. O mundo é instantâneo. E as pessoas não têm o quê? Às vezes, atenção. Então tu dá atenção. E voltando a falar de venda. Cara, um podcast, você tem um poder. Porque para você vender, quem é que vende? Quem é que você escuta? Você faz a pergunta aberta e o cara fala, você tá escutando. O cara tá contando a história da empresa dele. Cara, ele tá te dando tudo que você precisa para vender para ele. Ele falou onde ele começou, ele falou como começou, falou quais foram os maiores desafios, As dores. e falou o momento que ele tá vivendo hoje. Você vai entrar onde? Aula número 1 de técnicas de venda, escutativa. Porra, você vai entrar onde? No final ali, tá aqui, ó. Eu posso te ajudar aqui, posso te ajudar aqui, posso te ajudar aqui, eu resolvo esse teu problema aqui. Num podcast. E o cara tá o quê? Porra, todo feliz, porra, participei de um podcast. Porque é legal o podcast, porra. É legal. É assim, ó, pra mim vale muito o investimento. Não é legal? Então. Tô curtindo. Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Então, tu vai ver quando chegar em casa, aí tu vai pegar o link, aí tu vai assistir,
Aí tu vai falar, pô, eu podia ter ido melhor aqui, eu podia ter ido melhor ali, natural. Aí à medida que você vai gravando, você vai ficando mais esperto. Você vai, né, tendo mais habilidade. Pô, você leva pra onde você quer. E o podcast é legal por isso. Você tá aqui no recreio, daqui a pouco você vai lá pro centro, aí você volta pra cá, aí você vai pra lá. Você vai levando pra onde você quer. E você conduz, às vezes, as pessoas até a falar o que você quer ouvir. Isso é uma habilidade que você vai desenvolver como? Praticando. Porra, quando o presidente do Flamengo veio aqui, e eu fiquei assim, pô, ele fala devagar. E fala bem. E eu tô aqui, pô, eu tenho que tirar dele, né? Qual é a frase do Flamengo ali, do Bruno Henrique? Pô, outro patamar. Falei, pô, tem que tirar dele que o estúdio é outro patamar. E eu fiquei... E a gente tá batendo papo, falando. E eu falei, porra, no final tem que tirar. Eu tenho que entrar de alguma forma que ele fale isso. Porque ele falou pra mim que a estrutura era muito legal, que, porra, isso aqui era... Eu falei, pô, tem que falar que eu quero essa pílula aí pra botar na minha rede social. O presidente do Flamengo falando que é meu escritório, é outro patamar. E aí, pô, falou pra caramba, conversamos sobre tudo do Flamengo. Chegou no final, falei, pô, como é que eu vou tirar isso dele? Já sei. Presidente, você já participou de outro podcast? Pra quê? Pra gerar na cabeça dele o quê? Comparação. Porra, não, até participei lá na minha primeira, porra, mas aí ele olha, pô, mas igual aqui não, pô, isso aqui é outro patamar. Eu falei, pô, pronto, obrigado. No finalzinho, no finalzinho, pronto, obrigado, é o que eu queria. Então, assim, você vai criando, é igual quando você, porra, é muito difícil, por exemplo, você trocar ideia, às vezes, com pessoas que você não conhece. Pô, eu já fiz podcast com um monte de gente, pô. Governador do Rio, o Witzel. Gravei com ele. E aí, como é que você vai tirando? Então, você vai criando uma história ali, um contexto, e à medida que ele vai falando as coisas, você vai encaixando, e aí você vai... E é legal, cara. É legal porque, pô, você vai aprendendo. Acho que qualquer pessoa pode te ensinar. E o podcast você tem essa oportunidade. Você que pergunta. Você imagina, se você fazer uma reunião com um cliente, ou um possível cliente que você queira vender, pô, o vendedor é chato pra caramba. O cara já tem as, né? Pô, tem um cara aí esperando aí que quer te vender. Pô, tu já sabe que o cara quer vender, tu já sabe. Podcast não, cara. O cara tá aqui, ele não tá nem preocupado com a tua real intenção. A minha intenção é vender pros caras. Mas ele não tá preocupado com isso. Ele tá aqui, porra, ele tá na Disneylândia. E você vai perguntando. E você vai cercando. Tudo que você precisa saber, ele vai falando. Então, assim, o que eu acredito em negócio? Acredito que qualquer empresário, ele precisa criar um negócio. Esse é o meu modelo. Criar um negócio que você tenha formas que sejam integradas e tenham sinergia de você fazer consultoria. Eu não posso, por exemplo, ser biólogo. Mas não vai ter sinergia aqui, pô, atividade de contabilidade com biologia. Ser médico. Tem que ir complementando, né? Exatamente. Então, eu penso assim, pô, eu tenho que ter um negócio onde eu consiga ter várias fontes de renda dentro de um só negócio, onde eu consiga atender todas as necessidades empresariais do meu cliente dentro do mesmo negócio, onde eu estimule a quem trabalha aqui a ter conhecimento multidisciplinar, porque ele naturalmente vai entender que o conhecimento multidisciplinar é importante. E aí, se você olhar hoje para o mercado aí, você vai ver. Posso te dizer várias empresas hoje que falam de hub de soluções como se fosse algo novo. E o conceito deles é qual? É o conceito da a venda inteligente. O Eduardo já tem uma relação empresarial comigo de contabilidade, então já está conquistado, eu posso vender outras coisas para ele. Não é esse o conceito que você escuta falar hoje de hub? Isso aí eu pensava lá atrás. Hoje eu penso totalmente diferente.
Olha como o pensamento é totalmente diferente. Hoje eu penso assim, meu carro-chefe é contabilidade, é o meu melhor negócio, é a contabilidade. Então, eu faço exatamente o oposto. Eu acho que todos os outros negócios que eu tenho, eles geram cliente para contabilidade. Não a contabilidade gera... É o oposto. Isso é interessante, porque eu tenho experiência com 2 negócios que se complementam. Em vez de você buscar um novo cliente para o seu segundo negócio, você já tem uma carteira ali, né? Você já vende para a carteira que você tem. Então é menos esforço, né? É como se o custo de aquisição já foi pago. O cliente já te conhece, né? É muito mais fácil. E qual é a característica? Tem uma característica aí no perfil de cliente que ela é comum entre todos esses serviços. Advocacia, contabilidade, consultoria. Qual é? É um serviço de confiança. Yeah. Então você já tem a confiança. Se eu comprar um celular, a minha confiança é aqui no produto. Quem vai me vender, se é a loja do Eduardo, se é a do Rafael, pouco importa. A minha confiança é no produto, né? Agora, o serviço de advocacia, de contabilidade, de corretagem, é um serviço de confiança na pessoa. Então, se eu já tenho a confiança na pessoa, o Eduardo é contador, e eu tenho um conflito, pô, separei da minha mulher, preciso de alguém fazer o divórcio. Eduardo vai fazer, porque eu já confio no Eduardo, ele já conhece meu patrimônio, porque ele já faz o meu imposto de renda, faz o imposto de renda da minha mulher, já faz a contabilidade da minha empresa. O Eduardo é advogado, tem uma empresa de advocacia. Pô, quem vai fazer? É o que eu falo para quem trabalha aqui. Resume o que a gente faz aí. Resume o que a gente faz. Aí o cara fica... Resolve o problema. Nós somos especialistas em resolver problemas dos outros, burocráticos. É isso. Resumindo, é isso. É isso. Ah, pô, eu queria muito ir viajar, mas eu não tenho visto. Pô, eu te ajudo com isso. Ah, eu preciso vender um imóvel, mas eu não entendo nada de documento. A gente faz isso. Ah, eu preciso comprar um imóvel, mas eu não faço ideia se o corretor lá tá me enrolando, se... A gente faz isso. Ah, eu comprei um imóvel no leilão, eu preciso fazer emissão de posse. A gente faz isso. Então, onde está o patrimônio do cara? É a burocracia. A gente consegue resolver. Então, você é resolvedor de problema. E aí você vai ficar chateado comigo, mas essa daí é uma característica que você pode pesquisar, inclusive. Uma característica da geração Z é que a geração Z, em regra, tem dificuldade em lidar com não quer problema. Não quero problema. E a nossa geração tem habilidade em resolver problema. Então, eu quando olho para a geração Z, no nosso modelo, eu vejo um oceano azul aí para frente. Porra, por quê? Porque são pessoas que uma das características é não querer problema. Eu não quero lidar com problema. É assim. O cara fala assim, não quer. A maioria. Não tô generalizando, mas eu digo a maioria. Eu não quero lidar com problema. Eu não gosto de lidar com problema. Eu quero alguém que resolva meu problema. Porque você é um cara que trabalha prestando serviço, que é um serviço que resolve problema. Então você desenvolveu isso. Mas na regra, vou te dar um exemplo. Pega aqui. Médico. Pode pegar médico aí. Qualquer um, e de qualquer geração. Dá um problema burocrático pro médico. Sim. Não quero isso não. Sim. Não quero isso aqui. Não. Resolve aí. A gente tem essa experiência também. Exatamente. Não é assim? Uhum. Tem pessoas que não querem problema. E às vezes que não gostam de lidar. Não quero lidar com o problema. Então a gente resolve. Cara, vou te dar um exemplo aqui legal pra caramba. Como pra gente até finalizar. As pessoas olham, às vezes, um problema como problema. E do problema você tem oportunidade. Quando a gente veio pra cá, ficamos 6 meses negociando esse imóvel aqui. Porque decidimos que tínhamos que ter uma estrutura para consolidar o nosso modelo.
Desafio que a gente tinha, né? Que as pessoas chamam de problema. A gente tinha uma estrutura com 6 salas, onde a gente quebrou as paredes todas e no contrato nos obrigava a devolver do jeito que entregou. Imagina, quebramos tudo, fizemos um monte de coisa, móveis que não tem como se levar na cabeça, ar-condicionado. A gente tinha Então, qual era o medo, né? De alguns. Pô, mas como é que a gente vai fazer isso aqui? E eu? Ué, mas qual o problema? Eu vejo isso aí como uma oportunidade, pô. Você imagina, qual o problema que a gente está enfrentando aqui? A gente vai para uma sala que a gente tem que fazer tudo. Aqui é a solução, porra. A gente vai pegar isso aqui, vai anunciar, vai vender a estrutura toda para alguém, o cara encontrou pronto. Em vez de ele ficar aqui no desafio de obra, ele já encontrou pronto, ele vai pagar pra gente por isso, que já tá pronto. E a gente vai pegar todas as salas e vamos transferir o contrato de locação para ele. E os donos das salas vão ficar todos felizes, porque vão continuar com a sala alugada. O cara que tá vindo para cá vai ficar feliz, porque já vai encontrar pronto, vai pagar por isso. Ó, eu queria pagar por encontrar isso aqui pronto. Isso é uma oportunidade. E a gente ainda, em vez de gastar, a gente ainda vai ganhar um dinheiro que a gente vai usar lá. E foi o que a gente fez. E olha como é legal. Por quê? Porque a gente enxergou como oportunidade. E olha que legal. A gente vendeu tudo que tinha lá. O cara que entrou, encontrou pronto, pagou por tudo que tinha lá. Pagou o preço justo. Nós capitalizamos. O cara virou nosso cliente na advocacia e na contabilidade ainda ganhei um cliente em 2 segmentos. Por quê? Porque criei relacionamento com ele, mostramos um imóvel para ele, resolvemos um problema dele, que ele precisava de uma estrutura maior, naquele formato, entreguei a solução para ele, vendi para ele e ainda virou nosso cliente. Então, tá vendo? Às vezes a pessoa enxerga tudo como problema. Ah, esse copo é um problema. Não, é uma oportunidade. Oportunidade. Se você olhar as coisas como oportunidade, elas vão ser oportunidade. Se você olhar como problema, elas vão ser problema. Tudo é a forma que a gente vê. A contabilidade. Se você pegar a visão que muito empresário tem do contador, uma visão ruim. Eu já escutei isso. O contador é um imposto que eu pago para pagar imposto. O que eu escutei é que é o informante da Receita. É o informante da Receita, é o cara que só me dá notícia ruim, que me manda guia, que é o cara que emite o DAS para mim, é o cara que faz a minha folha. Essa é a visão que... Aí, a gente entra num debate lá. Imagina, eu estou presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. E aí, uma das coisas que a gente escuta sempre, não valorizam o contador não é valorizado. Mas como é que você está gerando qualquer coisa? Se eu pegar essa caneca aqui, botar água, a caneca sai para botar água. Talvez ninguém valorize. Porque as pessoas buscam o quê? Alguém que gere valor através de resultado na minha empresa. Pô, como é que o meu conhecimento, como é que eu posso impactar na tua empresa? A tua percepção de valor, se eu mando, o meu relacionamento contigo é uma mensagem por mês no WhatsApp te mandando um DAS, como é que você vai entender? Como se posiciona, né? Entendimento é esse, porra, é um DAS. Meu contador é um DAS, que ele me manda e o boleto dele aqui. É um imposto que eu pago para pagar imposto. Ele não é uma solução, ele é um problema. Ele é uma despesa para mim. Sim. Ele não é um investimento, é uma despesa. Exatamente. E aí ele começa, porque... Agora, meu amigo, uma coisa eu posso dizer pra você. O cliente que entra aqui a primeira vez e conversa com a gente, ele tem uma percepção totalmente diferente. Te dou um exemplo. Não sei se você lembra da Renata. Tava lá no treinamento lá, né? Sebrae. Sim. Ela veio aqui. Sim. Tomou ideia comigo, a gente conversou. Falou de um monte de coisa. E a visão que ela tinha de um contador é que o contador emite um DAS. É a visão dela. A experiência que ela tem. O contador serve pra te emitir um DAS. Eu falei pra ela, desculpa, mas
o DAS daqui a 2 anos, a Receita Federal no ECAC está emitindo o DAS para você. Ela tem tua nota fiscal eletrônica, ela vai gerar e processar lá, igual o guia do MEI. Não precisa de contador pra fazer isso. Então, não é verdade? Se eu pegar lá o teu serviço, o serviço dele é uma plataforma aqui que eu gerar valor para mim. A minha percepção de valor é subjetiva. Sim. Né? Sim. Agora, o cara chega aqui, a gente começa a conversar e eu começo a dizer para ele de que forma eu consigo ajudar ele, de que forma eu consigo resolver os problemas dele, de que forma a minha estrutura pode ajudar. O cara tem outra percepção. O cara fala, porra. Às vezes o cara fica até com medo. Porra. Entende? Então acho que qualquer empresa, cara, a percepção de valor, ela tem que partir do planejamento estratégico aqui. Como é que eu quero me posicionar? Eu quero ser conhecido como o cara que entrega serviço baratinho? Tu é um serviço de confiança? Sim. É serviço que a maioria das vezes é indicação. Pô, eu vou indicar, ó. Aí tu fala assim, pô, eu quero um cara que faz o serviço aqui, um contador baratinho. Pô, eu vou indicar o Renan, contador baratinho. Aí tu vai ficar conhecido como contador baratinho. Percepção de valor que tem de você é essa. Não, eu vou lá nem porque é baratinho, não é porque é bom. Porque achar o mais barato, vai embora. É isso. É isso. E vai achar, porque é lógico. Todo dia aparece alguém. Cara, você vai achar mais barato sempre. Sim. Agora, às vezes, o barato resolve. O barato sai caro, às vezes. Paga 2 vezes. A maioria das vezes. É. Então, assim, é como você se posiciona, como você planeja seu negócio, como você quer contribuir. É isso, eu acredito muito nisso. Acredito que qualquer coisa que você faça, sempre falo isso, faz o teu melhor, pô. Mas faz o melhor. Falo pra galera que trabalha, eu sei que trabalha com RH. Cara, entrega o teu melhor. Mas por quê? Não é pra mim não, é pra você. Porque se você entrega o teu melhor aqui, você cria um hábito de entregar o teu melhor. Então tu vai entregar o teu melhor pra tua família, pro teu filho, na tua atividade física. O dia que você sair daqui, você vai estar acostumado a entregar o teu melhor, você vai se destacar. Mas se você se acostumar a fazer o teu pouquinho, acostumar a fazer pouquinho. Essa semana o empresário, que eu respeito muito ele apresentou aqui uma pesquisa dele. Que eu achei, porra, nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele falou o seguinte, ó, eu fiz uma pesquisa da tua área. Fiz uma pesquisa onde todo mundo que se destaca, na vida profissional tá ligado ao que o cara faz no período de ociosidade. Mas como assim? E ele explicou pra mim, ó, se eu passar 3 tarefas pra uma pessoa fazer, geralmente ela vai pegar e encaixar essas 3 tarefas dentro do tempo que ela tem no dia. Se eu passar 4, ela vai fazer a mesma coisa. Se eu passar 1, ela vai fazer a mesma coisa. Não é assim? Ó, hoje você tem essas 4 coisas aqui pra fazer. Ele vai encaixar as 4 coisas nas 8 horas que ele tem ali de trabalho. Ele é comum. Agora o cara que se destaca, ele vai fazer essas coisas em 1 hora. E aí no tempo que ele teria pra ficar na internet, pra ficar batendo papo, ele tá fazendo o quê? Porra, cara, o que eu posso te ajudar aí? Pô, o que eu posso aprender? Pô, o que você tá fazendo aí? Posso te ajudar? Pô, você me ensina? É isso. E é verdade. Que a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas em se desenvolver. Elas estão preocupadas em entregar o que... Não, você me pediu fazer isso aqui, é isso que eu tô fazendo, tá bom. É assim. Aí depois elas querem mais e querem fazer menos. Só que, pô, o mundo é diferente disso. Quem se destaca é quem começa fazendo mais por menos. Sim. Se você começa fazendo muito mais por menos, depois no futuro você vai fazer menos por mais. Não é? Natural. Obrigado, Renan. Eu agradeço. Obrigado a todos que nos assistem, que vão nos assistir. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio, que vai ser com Vladimir, dia 12, da Alterdata. A gente vai entrevistar ele aqui. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui diferente, com muita visão e aprendizado sobre empreendedorismo.
Obrigado, meus amigos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.